Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 97, dia 1 de novembro de 2023. A parábola do administrador astuto. Lucas, capítulo 16, do versículo 1 a 12. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver progredido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem você confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Lucas 16, 1, 12. A passagem que lemos agora é difícil. A nós que talvez nunca sejam desatados, até que o Senhor volte. Podemos razoavelmente esperar que um livro escrito por inspiração, como a Bíblia, contenha coisas difíceis de entender. A falha não está no livro, mas em nossos próprios entendimentos débeis. Se não aprendemos mais nada com a passagem diante de nós, aprendamos a humildade. Tomemos cuidado, em primeiro lugar, para não tirarmos lições desses versículos que eles nunca deveriam ensinar. O mordomo que nosso Senhor descreve não é colocado diante de nós como um padrão de moralidade. Ele é distintamente chamado de mordomo injusto. O Senhor Jesus nunca quis sancionar a desonestidade e o trato injusto entre homem e homem. Este mordomo enganou seu mestre e quebrou o 8º mandamento. Seu mestre ficou impressionado com sua ingenuidade e premeditação. Quando ouviu falar disso, e o elogiou como homem astuto e de visão, mas não há prova de que seu mestre estivesse satisfeito com sua conduta. Acima de tudo, não há uma palavra que mostre que o homem foi elogiado por Cristo. Em suma, em seu tratamento de seu mestre, o mordomo é um farol a ser evitado, e não um padrão a ser seguido. A cautela, agora estabelecida, é muito necessária. Infelizmente, a desonestidade comercial é muito comum nestes últimos dias. Negociações honestas entre homem e homem são cada vez mais raras. Os homens fazem as coisas na forma de negócios, o que não resistirá ao teste da Bíblia. Ao apressar-se para ficar rico, milhares estão continuamente cometendo ações desonestas. Provérbios 28, 20. A esperteza é a esperteza na negociação, na compra, na venda e na promoção do comércio. Muitas vezes encobrem corações desonestos. A geração do mordomo injusto ainda é muito grande. Não nos esqueçamos disto.
Sempre que fazemos aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem, podemos ter certeza, não importa o que o mundo diga, que estamos errados aos olhos de Cristo. Observemos, em segundo lugar, que uma lição principal da parábola diante de nós é a sabedoria de prover contra o mal vindouro. A conduta do mordomo injusto, quando recebeu o aviso para desistir de seu lugar, foi inegavelmente astuta e habilidosa. Por mais desonesto que fosse ao eliminar das contas dos devedores tudo que era devido ao seu senhor, certamente ao fazê-lo, fez amigos para si mesmo. Por mais perversos que fosse, ele tinha um olho no futuro. Por mais vergonhosas que fossem suas medidas, ele se proveu bem. Ele não ficou parado na ociosidade e se viu reduzido à pobreza sem luta. Ele planejou e inventou e corajosamente executou seus planos. E o resultado foi que, quando perdia uma casa, garantia outra. Que contraste impressionante entre a conduta do mordomo sobre as suas perspectivas terrenas e a conduta da maioria dos homens sobre suas almas. Neste ponto de vista geral, e somente nisso, o mordomo nos dá um exemplo que devemos fazer bem em seguir. Como ele, devemos esperar muito pelo que está por vir. Como ele, devemos providenciar contra o dia em que teremos que deixar nossa atual habitação. Devemos garantir uma casa no céu, que pode ser nosso lar. Quando adiamos nosso tabernáculo terreno do corpo, 2 Coríntios 5:1, como ele, devemos usar todos os meios para fornecer habitações eternas para nós mesmos. A parábola, neste ponto de vista, é profundamente instrutiva. Pode muito bem suscitar em nós grandes buscas do coração. A diligência dos homens mundanos sobre as coisas do tempo deve envergonhar a frieza dos cristãos professos sobre as coisas da eternidade. O zelo e a pertinácia dos homens de negócio em percorrer mar e terra para obter tesouros terrenos pode muito bem reprovar a negligência e indolência dos crentes sobre os tesouros no céu. As palavras de nosso Senhor são realmente pesadas e solenes. O mestre elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com astúcia, pois as pessoas deste mundo são mais astutas ao lidar com sua própria espécie do que as pessoas da luz. Que essas palavras penetrem em nossos corações e frutifiquem em nossa vida. Observemos por último nesta passagem as expressões notáveis que nosso Senhor usa sobre pequenas coisas em estreita conexão com a parábola do mordomo injusto. Lemos que ele disse: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Nosso Senhor aqui nos ensina a grande importância da estrita fidelidade sobre pequenas coisas. Ele nos protege contra a suposição de que tal conduta em relação ao dinheiro, como a do administrador injusto, deve sempre ser considerada uma coisa leve e insignificante entre os cristãos. Ele quer que saibamos que pequenas coisas são o melhor teste de caráter e que a infidelidade sobre pequenas coisas é o sinal de um mau estado de coração. Ele não quis dizer, é claro, que a honestidade em relação ao dinheiro pode justificar nossas almas ou afastar o pecado. Mas ele quis dizer que a desonestidade em relação ao dinheiro é um sinal seguro de um coração que não é certo aos olhos de Deus. O homem que não está lidando honestamente com o ouro e a prata deste mundo nunca pode ser aquele que tem verdadeiras riquezas no céu. Se você não foi confiável com a propriedade de outra pessoa, então quem lhe dará a propriedade de sua propriedade?
A doutrina estabelecida por nosso Senhor neste lugar merece a mais séria consideração nos dias atuais. Uma ideia parece prevalecer na mente de alguns homens e mulheres que a verdadeira religião pode ser separada da honestidade comum. E essa solidez sobre questões de doutrina pode encobrir fraudes e trapaças em questões de prática. Contra essa ideia miserável, as palavras de nosso Senhor foram um protesto claro. Contra esta ideia, vamos vigiar e estar em guarda. Lutemos fervorosamente pelas gloriosas doutrinas da salvação, pela graça e justificação, pela fé. Mas nunca nos permitamos supor que a verdadeira religião sancione qualquer leviandade com a segunda tábua da lei. Nunca nos esqueçamos por um momento que a verdadeira fé sempre será conhecida por seus frutos. Podemos estar muito certos de que onde não há honestidade, não há graça salvadora. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua graça salvadora através de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. É o que nós lhe rogamos, te pedimos e te agradecemos hoje e sempre, eternamente. Amém.